Quebrando pau no PL. Olha, o Valdemar Costa Neto está perdendo o controle do próprio partido e tudo por conta de uma confusão iniciada pelo Bolsonaro. O Valdemar, ele fez ali uma nova normativa no partido dizendo que qualquer membro do PL está proibido de apoiar candidatos à prefeitura que não sejam do PL quando tiver alguém do partido concorrendo. Ou seja, você é do meu partido e tem um candidato do nosso partido aqui concorrendo, você não pode nessa cidade apoiar outra pessoa. Pois bem, o problema é que o Bolsonaro nunca seguiu isso. E o Bolsonaro é a grande imagem do partido. E aí o que acontece? Numa cidade onde um amigo do Bolsonaro é pré-candidato a prefeito e isso por exigência do Bolsonaro, duas deputadas do PL já tinham feito um acordo político para apoiar outro candidato, que é o candidato apoiado pelo atual prefeito, que também é do PL. É um candidato do MDB. Ou seja, o prefeito do PL, a primeira-dama, que é uma deputada estadual do PL, e uma deputada federal do PL estão apoiando um candidato do MDB. Sendo que o PL, por exigência de Jair Bolsonaro, tem outro candidato, que é o Rodrigo Araújo, que é um bolsominion muito amigo da família Bolsonaro e que pagou a reforma da mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis. Eu mostrei aqui outro dia, vou mostrar novamente. O Bolsonaro tem uma casa lá em Angra dos Reis que foi totalmente reformada por ele. Falei Rodrigo, mas é Renato Araújo. Pois bem, tá aqui, ó. A casa do Bolsonaro tava assim, ó, caindo aos pedaços, cara, parece até uma casa ruim, aí de repente, pá, vira um negócio assim cinematográfico. Pois bem, quem pagou isso foi o Renato Araújo, que também, logo depois de pagar essa reforma aí, ele se tornou, tá ele aqui no meio, ele se tornou candidato do Bolsonaro e ele passou a ganhar contratos do governo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Então, ganhou aí uma teta boa para mamar, muita mamata aí para ele. Então, cúmplice aí da família Bolsonaro em muita coisa. E eu também expliquei aqui, quando a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa ali do Bolsonaro e eles fugiram de jet ski, ele e os filhos, o Flávio Bolsonaro usou o Renato Araújo como álibi, dizendo que ele tinha ido devolver o jet ski na casa dele e almoçar com ele. Porém, o Renato Araújo foi contactado pela imprensa e desmentiu o Flávio, sem saber ali que o Flávio tinha dito isso. Você vê aí como são as coisas. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ficou uma fera, começou uma pressão até para abrir um processo aí na comissão de ética do PL para expulsar as duas deputadas. As duas deputadas disseram que, a gente fez isso aí, essa aliança política, lá na época da eleição de 2022. Essa eleição ajudou a gente a se eleger. A gente precisa dos votos aí desse candidato aí que a gente vai apoiar. São alianças políticas. A gente não pode desfazer uma aliança que foi feita lá atrás, porque agora, em 2024, alguém no partido chegou e exigiu que tivesse um candidato aí o partido. Não faremos. Pois bem, começou uma briga danada. O bolsonarismo passou ali, obviamente o Bolsonaro por trás e os bolsonaristas aí na linha de frente passaram a exigir aí a expulsão das duas do PL. Eu até cheguei a falar aqui, o Valdemar não vai expulsar as duas, que ele perde duas deputadas, uma estadual e uma federal do partido deles. A lei brasileira diz que o mandato é do partido, mas quando o partido expulsa um parlamentar, o que a jurisprudência diz é que é muito raro, são em pouquíssimos casos em que o mandato fica com o partido. Então, se o partido expulsa o parlamentar está ali, no caso, as parlamentares estariam livres para mudar para qualquer outro partido e o PL fica sem o mandato. Então, dificilmente expulsaria. Aí, o Valdemar conseguiu ali abafar e mandou uma nota para todo mundo lá no PL, que era, olha, dessa vez passa, hein? Mas da próxima... Nananina não vou deixar, a gente tem que aqui ser todo mundo do time do PL. A gente não pode fazer campanha para os outros. Então essa aí, foi a última, era por falta de aviso, agora não vai ser mais, hein? Agora, de agora em diante, não pode. Na verdade, quando o Valdemar fez isso, o que ficou aí nos bastidores no PL foi o seguinte, peraí. Ele está usando aí 2 pesos e 2 medidas. Como assim? Agora não podia, queria até expulsar as deputadas só porque era um amigo do Bolsonaro que ela está fazendo campanha contra? E se fosse o contrário? O Bolsonaro fazendo campanha para alguém que não é do PL. E aí acharam vários casos do Bolsonaro fazendo campanha para, um exemplo, em Sinop, no Mato Grosso. O Bolsonaro fez campanha para uma candidata do Partido Novo, sendo que lá o PL tem, desde o começo do ano, já um pré-candidato. Aí você fala, peraí, o Bolsonaro pode, então?
Aí vão falar, não, mas o Bolsonaro já tinha parceria com essa candidata aí muito antes do PL lançar seu candidato. Pô, será que tinha? Então por que no caso do Bolsonaro vale a parceria que ele supostamente tinha antes do PL lançar candidato e no caso de quem não é bolsonarista não pode? Que coisa. E estamos falando aí de gente que estava no PL antes do Bolsonaro entrar no partido. E aí alguns falam, pô, para piorar, olha só o que acontece. A Justiça Eleitoral mandou a candidata aí, a Prefeitura de Sinop, apagar 97 postagens que ela fez com o Bolsonaro por propaganda política irregular. Quer dizer, além disso, a candidata aí do Bolsonaro, que ele apoiou, que não é do PL, contra um candidato do PL, ela ainda está fazendo campanha ilegal para ganhar do candidato do PL. Aí começou um quebra-pau. Por quê? Porque o pessoal que era do PL antes de chegarem os bolsonaristas começaram a alertar uns aos outros e ao Valdemar o seguinte, olha, no PSL, que tem um S a mais, é o partido que o Bolsonaro usou para se eleger em 2018, entraram os bolsonaristas. Depois, quando saíram os bolsonaristas, o partido estava esfacelado, teve que se fundir com o DEM. E aí, um problemão lá. Pois bem, quase que o dono do partido perde o partido para sempre. Ele teve que se fundir com o DEM. Hoje ele não tem nem controle total do partido. Quer dizer, o cara que tinha um partido político só dele, hoje ele é um dirigente de um outro partido. E o Valdemar tem o partido dele, o PL, há décadas. O ganha-pão dele aí, que ele usa aí para pegar muita verba pública, é o partido dele, o fundo partidário e tudo mais. E, exemplo, o PL aluga por R$30 mil mensais umas salas comerciais que pertencem ao Valdemar Costa Neto, que não vale... O aluguel não vale nem 10% disso. Então, uns 10% deve valer hoje. Hoje aluguéis estão caros, né? Mas ele aluga, quer dizer, ele está ganhando grana aí. Isso é só um dos casos, são milhares aí envolvendo o Valdemar e o dinheiro do partido dele. E aí, ó, Valdemar, eles começam aí a burlar as regras e a causar esse tipo de briga. Por que a regra é para um e não é para outro? E aí, começou lá uma revolta contra o Bolsonaro e contra o Valdemar, porque o Valdemar, a regra, ó, não pode apoiar, foi feita pelo Valdemar. O Bolsonaro não tá nem aí. Se alguém do PL vai apoiar candidato de outro partido em cidade onde o candidato do PL não seja amiguinho do Bolsonaro, ele não está nem aí. Se um candidato numa cidade aleatória aí do interior de São Paulo, vai lá, um parlamentar do PL apoia um candidato aí do MDB, por exemplo, e tem um candidato a prefeito do PL. Se esse candidato não é amigo do Bolsonaro, é um daqueles que é lá do Centrão, olha, não vai nem ficar sabendo, não vai protestar, não vai ficar bravo. O problema é o seguinte, vai alguém fazer campanha contra o cúmplice do Bolsonaro? O cara que foi até usado como álibi pelo Flávio Bolsonaro quando ele fugiu da polícia no dia que teve busca e apreensão? Peraí, o cara que fez a reforma da casa do Bolsonaro, o cara que começou a receber milhões e milhões de reais do governo do Cláudio Castro, aí você vai fazer campanha contra esse cara? Não pode. E aí o que aconteceu? O pessoal do PL, que são várias lideranças do partido, algumas bolsonaristas, com pé e meio do bolsonarismo, outras não, outras que dizem, olha, eu me elejo aí todo ano, toda a eleição, né, cada 4 anos, sem voto de bolsominion, não preciso desse pessoal aí não. Esses aí decidiram, olha, a gente vai apoiar quem a gente quiser e o Valdemar Costa Neto não vai ter moral de proibir. Por quê? Porque a jurisprudência diz que se ele tentar expulsar alguém do partido, se ele acabar expulsando mesmo do partido, esse parlamentar vai mudar de partido e ficar com mandato. Quem vai perder aí o parlamentar é o PL. E aí o PL vai ficar cada vez mais na mão do Bolsonaro, porque se o Valdemar ele começa a expulsar quem é do Centrão, que estava no partido antes, o que acontece? Só vai ficar bolsominion lá. Alguns podem falar, tá, Thiago, só que ele está elegendo mais deputados e tudo mais. Sim, só que em determinado momento, essa maioria bolsominion começa a brigar para mudar o estatuto do partido, igual fez lá no PSL. Eles começam a brigar para ter mais verba, porque eles vão começar a brigar agora na eleição muito para ter verba. Lembremos, o que azedou o Bolsonaro com o PSL é que o Bolsonaro queria muita verba para eleger prefeitos e vereadores bolsominions e o PSL não queria dar. E foi bem na época da eleição de 2020. Agora, mesma coisa, 2024. Não estão decididos ainda, não está decidido ainda para onde vai tanto de verba do partido. O PL tem 894 milhões de reais de verba de fundo eleitoral esse ano. É quase 1 bilhão. Tá todo mundo assim, ó, com o zoião para pegar essa grana aí. Inclusive, obviamente, mais zoião que todo mundo, o Bolsonaro. E aí o que acontece? Ainda não começou a briga pela verba. A hora que começar, aí vai ser um pega pra capar. Vai ser um quebra-pau enorme
lá porque o Bolsonaro vai exigir verba para quem é bolsominion raiz, o Valdemar ele não vai querer dar verba só para eles, porque ele sabe que ele não pode dar poder só para os bolsominions no partido dele, ele precisa dar poder para o pessoal do Centrão. O Valdemar vai querer usar cada vez mais a imagem do Bolsonaro e da Michelle, estejam eles presos ou não, para eleger prefeitos do PL, principalmente prefeitos que não forem bolsominions. Por quê? Para ele continuar ali mantendo um poder ali do Centrão no partido, porque você imagina, se o partido elege 500 prefeitos, espero que não, mas se elege 500 prefeitos, e desses, 450 são bolsominions raiz, que se o Bolsonaro falar amanhã, ó, vamos para outro partido, ele fala, comendo as palavras, né? Vamos para o partido. Aí ele fala assim, comendo as palavras, eles falam, vamos sim, todos para outro partido, e vão com ele e deixam um PL desse tamanho assim. Se o Bolsonaro elege lá em 2026 um monte de deputados, e a bancada Centrão do PL diminui, coisa que não aconteceu nessa legislatura, mas pode acontecer na próxima, o Bolsonaro a qualquer momento fala, ó, vamos todos para outro partido, ó, vamos brigar aqui, a gente vai acabar sendo expulso do partido, ou o Valdemar não vai querer expulsar, e esse pessoal vai fazer uma revolução lá. Se eles mudam o estatuto, o Valdemar perde o controle do partido dele. Então tá um problema lá no PL, porque já começaram as revoltas. As revoltas são, em parte, por verba, viu? Muita verba. Você pode falar, mas Thiago, o parlamentar e tal, a liderança do PL, que vai apoiar gente de outro partido, eles não estão de olho na verba do PL, porque eles não vão ser candidatos. Só que eles estão de olho na verba do outro partido. Porque o que muita gente não sabe é que muitos candidatos usam a eleição, principalmente a eleição para prefeito, que é por município, é muito mais difícil de ter fiscalização, eles usam para roubar dinheiro do fundo eleitoral, tá? Nas próximas semanas eu vou estar já com mais novidades aí sobre o curso, já estou aí gravando aí algumas das aulas, já estou fazendo aí todo o conteúdo, então quem quiser aí informações, embaixo aqui no primeiro link tem o link, você coloca lá o seu e-mail, clica no link, coloca o seu e-mail e aí você vai receber informações antes das outras pessoas.